Boa tarde a todos vocês. Como seria útil se nós pudéssemos inserir nas escolas, para ensinar para as crianças, nas escolas comuns, o ensino sobre a fisiologia do espírito, o ensino sobre as leis da vida, das quais está inserida o processo da morte, como sendo um instrumento da vida. Vejam bem, a morte é um instrumento da própria vida. Não há mudança, praticamente, no processo desencarnatório, com relação àquilo que a gente tem dentro. Se nós éramos pessoas boas ou más, se nós éramos pessoas viciadas ou não, nós continuaremos sendo depois da morte. Nós continuaremos sendo. Então, existe aquilo que os nossos antepassados chamavam de luto, e que hoje não se usa mais, na verdade. Mas quando, em épocas passadas, em décadas passadas, havia, após o desencarne de um familiar nosso, de uma pessoa querida, um período em que as pessoas ficavam de luto. Quem se lembra disso? As pessoas vestiam preto, as pessoas se negavam a se divertir, não riam, não participavam de nenhuma atividade que pudesse, assim, fazer com que extravasasse alegria. Isso era o costume ditado pela religião católica, por todos aqueles que passavam por experiências de perdas. Então as pessoas, de uma certa forma, naquela época, manifestavam o luto, extravasavam de alguma maneira o luto. Hoje não existe mais isso. E hoje também nós estamos, digamos assim, mais instruídos com respeito à experiência da morte. Nós temos hoje uma informação muito grande do próprio Espiritismo, através dos centenas e centenas de livros, de como ocorre o processo da morte. Do porquê existe antes do processo da morte um processo de dor, de sofrimento. Da onde vão os espíritos? Para onde vão os espíritos? Como ocorre cientificamente, fisiologicamente, o desenlace de uma entidade? Como que os espíritos que estão na espiritualidade, os médicos espirituais, operam o desenlace de uma alma que está morrendo? Quando é que aquele espírito desencarna? Quando ele desenfaixa, como dizem as entidades? Quando ele parte realmente? Por que às vezes uma entidade, um ser humano, ele é retido na matéria até o extremo das suas forças? Eu, por exemplo, perdi meu pai numa circunstância dessas. O meu pai, ele demorou, acredito eu, que uns 6 ou 7 ou 8 meses para morrer. Num processo de definhamento, assim, numa decadência física muito grande. Que se nós não temos um preparo, se nós não tivermos um apoio do conhecimento, se a gente não se estrutura psicologicamente, como é que tu vai ver na tua frente uma pessoa definhando dessa maneira? Como é que tu elabora essa perda vendo aquela pessoa assim, querida tua, aquele ente querido teu, muitas vezes assim, definhando, sofrendo, passando dores horríveis, entende? Perdendo peso até chegar aos 30 quilos. Até chegar um momento que a espiritualidade decide e que aquela pessoa vai ter o seu cordão de prata cortado e ela desencarna. E aí só fica o corpo. Quem aqui já presenciou um desencarne? Levanta a mão. Já viu pessoas morrendo na sua frente? Eu tive essa experiência, acredito eu, lá com 15, 16 anos, quando perdi minha avó. Eu vi a minha avó desencarnando na minha frente. Eu vi aquele último suspiro que a pessoa dá. E aquela vez, claro, assim, como adolescente, gurizada, assim, eu me lembro do que eu senti no momento que ela partiu. O que eu senti foi um alívio, assim, uma coisa muito grande, muito boa.
Acho que a sensação que se formou aí ao redor do espírito dela, eu consegui sentir. Porque era uma pessoa que estava renascendo, que estava partindo, depois de ter cumprido uma vida inteira de compromissos bem cumpridos, ela estava finalmente partindo de uma forma branda, rápida, sem muitos tormentos, sem muita dor, sem muita dificuldade. Ao passo que meu pai, por exemplo, há 9 anos atrás, ele foi definhando, até realmente não ter mais forças. Por que será que um espírito passa por um processo desses? Vejam bem, às vezes nos revolta ver tanto sofrimento. E muitos de nós dizemos assim, às vezes, dissemos que, poxa, aquela pessoa que foi tão mal, aquela pessoa que foi tão má, aquele marginal, ou aquela pessoa que fez tanta maldade, não sofreu tanto para morrer. Mas aquela pessoa que era tão boa, tão honesta, que foi um ótimo pai, sofreu tanto, mingou na sua doença, entende? Realmente desencarnou pesando 30 quilos. Vejam bem. Aos olhos do mundo, para aquelas pessoas que, como disse o Mickey, não tem a lei em primeiro lugar, não amam a Deus sobre todas as coisas, parece uma injustiça, mas não é. Não é, sabe por quê? Porque aquele espírito, aquele ente querido nosso que sofreu tanto para desencarnar, a doença que definhou o seu corpo até o extremo, foi o que lhe proporcionou entrar no mundo espiritual bem, mais leve. Vamos dizer assim, houve como que uma desintoxicação daquela alma, deixando no corpo físico todo aquele dreno negativo, todo aquele acúmulo de negatividade, de maldade muitas vezes, de pensamentos torpes, errados, negativos, de emoções destrutivas que foram minando e destruindo as suas defesas paulatinamente, construindo nele a moléstia, como por exemplo o câncer. O câncer é uma fabricação da nossa forma errada de pensar e sentir, que se somatiza no corpo físico. Nós criamos os nossos cânceres, nós, senão nesta vida, numa anterior, e nós viemos acumulando isso. Então, quando que uma pessoa tem a oportunidade de ficar no seu leito de morte e ficar nesse processo de desmaterialização, que eu acredito que seja, quando ela, através da dor, drena do espírito para a carne, para o corpo físico, tantas toxinas, quando chega o momento dela desencarnar, ela tem condições, pelos seus méritos, de ser levada pelos técnicos da astral para um ponto do mundo espiritual, com a sua alma enlevada, com a sua alma mais leve, vamos dizer, mais santificada pela linguagem dos católicos. Processo esse que foi beneficiado pela sua doença. Então, quando nós vermos um moribundo, quando nós nos defrontarmos com uma pessoa que está no seu leito de morte, ao invés de sentirmos essa sensação negativa de pena, que é causada pela nossa ignorância muitas vezes, nós temos que entender que aquele processo é justo aquele espírito, é justo aquela entidade, aquele espírito, e que essa dor é a oportunidade de redenção para aquela alma. Vai facilitar o seu processo de evolução. E se é assim que aquela pessoa tem que desencarnar, é porque assim foi escrito na linha de vida dela. Se não houve suicídio, se é uma coisa natural, este é o processo que vai levá-la a uma felicidade maior no mundo espiritual. A nossa visão aqui é limitada. Nós não enxergamos essa outra parte. Nós não sabemos o que existe ao redor de um moribundo, de uma pessoa que está sofrendo no seu leito de morte. Mas ela está sendo cuidada, ela está sendo amparada. E ela vai ser levada com todo o carinho, na hora certa, no momento certo. E cabe a nós cultivarmos sim essa esperança, de saber que aqui realmente é uma escola e uma passagem. Que a nossa verdadeira casa
será no mundo espiritual. Por isso que nós temos que destinar o nosso foco também a estudar em profundidade isso. Tá certo? Vamos pensar sobre isso, fechando nossos olhos. Vamos pedir agora para todos os espíritos amigos que estão aqui junto de nós todos, nossos pais, nossos avós, nossos guias espirituais, vamos criar a imagem deles na nossa frente, todos aqueles que amamos e que perdemos um dia, e que tão impotente nos sentimos diante da partida deles, e que agora estão aqui, muitos deles do nosso lado, felizes por nós estarmos aqui falando deles. Vamos pedir a eles e àqueles que tiverem condições que nos ensinem, que nos inspirem, que nos conduzam nesse processo de entendimento, de conhecimento de nós próprios, para que a gente não sofra tanto com a perda dos nossos entes queridos, porque todos nós iremos, mais dia menos dia, nos deparar com a partida daqueles que amamos. Se conhecermos melhor as leis e se tivermos um amor maior pela própria lei, por Deus, não será tão difícil. Por isso, Jesus, Tu que é nosso irmão maior, abençoe a nossa vontade de aprender e coloque sempre no nosso caminho os livros certos, as pessoas certas e as experiências que Tu sabe que podem nos libertar, mesmo que às vezes elas possam ser dolorosas. Confiamos em Ti, confiamos no nosso Pai, sabemos que Ele sabe melhor do que nós o que é bom para nós. É com esse entendimento e com alegria no nosso coração que nós vamos encerrar a palestra deste sábado, e que assim seja.